Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, 7h50, estamos de volta aqui pelo 95 FM, TV Curtição, canal 175 da Brisa Net. Lá tem aí, ao meio-dia tem... Que horas começa o programa do Rosivan? Meio-dia, né, Sidney? Meio-dia tem o noticiário com Rosivan, Amaral, na sequência vem Merielle Chacon com Chacon na TV. O seu, que horas? 6 da tarde tem Sidney Silva em pauta, daqui a pouco ele participa aqui do nosso programa. Doutor Belinho, seja bem-vindo aqui ao nosso, mais uma vez, ao nosso Panorama 95, que calor, hein? Aqui tá tranquilo, tem um ar-condicionado, né? Nosso tema de hoje justamente é isso, cuidado dos idosos com o calor. Preocupa bastante nessa época do ano, por exemplo, a pessoa da terceira idade? Bom dia, Sidney, tá aqui, bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes, internautas, dá boas-vindas ao nosso amigo Sidney Silva. Que seja bem feliz aqui no novo projeto. Marcos Dantas, a gente vem passando por dias de muito calor. Toda a população vem sofrendo com o calor na expectativa de chuva, e a gente sabe da vulnerabilidade, da facilidade com que os idosos têm consequências em virtude desse calor. Esse calor que está por aí, o calor do nosso sertão, do Rio Grande do Norte, do nosso sertão nordestino, é um calor bem intenso, né? Meio-dia, 1h, as temperaturas chegam a ficarem muito altas, e nossos idosos sofrem muito com isso, porque eles têm uma quantidade de água no corpo menor. Eles têm a gente adulto jovem tem 45 a 50% da nossa composição do corpo é água. Metade do corpo é água. Aliás, os idosos, metade do corpo é água, e a gente, adulto jovem, 60% em média. Então eles já têm uma quantidade menor. Para piorar, eles têm uma dificuldade de ter sede. O envelhecimento faz com que o centro da sede, o gatilho que aciona a sede deles, seja mais dificultoso. Então eles têm menos sede. Piorando ainda a situação, os idosos têm uma tendência a ter perda de memória. Os idosos têm demência, eles esquecem de beber água. Eles têm limitações físicas, eles têm artrose, não conseguem andar, alguns são acamados, então eles têm dificuldade de ter acesso à água. Eles têm dificuldade de concentrar melhor a urina, ou seja, o sangue da gente é filtrado e a gente reabsorve aquela água, eles reabsorvem menos aquela quantidade de água. E tem doenças que facilitam a desidratação, incontinência urinária, eles perdem muita urina sem sentir, medicamentos, usam diuréticos para controlar a pressão ou para problemas, doenças no coração. Então eles têm muita vulnerabilidade ao principal problema causado pelo calor, que é a desidratação. É o fato de você transpirar muito mais, porque a temperatura está alta, e o corpo, como uma forma de equilibrar, se adaptar a essa temperatura, ele perde calor na forma de transpiração, na forma de suor. Então o paciente tende a desidratar com calor intenso. Então essa facilidade, por esses motivos que eu elenquei, torna o idoso mais vulnerável à desidratação. E tornam ele mais vulnerável também a outras consequências da perda de líquido, do calor. O paciente que está num ambiente com muito calor, ele fica mais vulnerável a descompensar as doenças que ele já tinha previamente. Por exemplo, a insuficiência cardíaca descompensa, ele baixa a pressão, ele está perdendo líquido. Se ele não repor esse líquido, o idoso ele tem pressão baixa. Aqueles idosos acamados, a gente não pode pensar só em idoso que anda, mas aqueles idosos acamados, a umidade favorece com que eles tenham úlceras na pele, que eles tenham ferimentos na pele. A imunidade do idoso baixa, fica mais vulnerável a infecções. É tanto que na época das chuvas, a temperatura alta e com chuva, eles tendem a ter muita virose, né? Então eles têm viroses respiratórias. Então não só a desidratação, que já é por si só uma complicação muito grave, mas várias outras doenças podem aparecer com o calor, com o excesso de temperatura, com esse tempo que a gente está passando. A principal dica seria se hidratar muito mais ainda? Certeza. Primeiro atentar para os sintomas, observar.
Lógico que para evitar do paciente ter complicações, a prevenção é o melhor remédio. Então, hidratação. Se ele não sente sede, você tem que ofertar mais vezes. Se é um idoso dependente, com demência, o cuidador tem que ofertar mais vezes. Pode até ser em menos quantidade, mas aumenta a frequência de vezes que oferece a água ou o substituto da água, no caso um suco, né? Se é aqueles pacientes que têm limitação, você pode colocar uma garrafinha perto deles e orientar, se eles são lúcidos, orientar, beber mais vezes. Se tem incontinência urinária, tratar essa incontinência urinária para que ele não perca tanta água. Se é um idoso acamado, você aumenta a hidratação. Se é um paciente que está num ambiente muito quente, você pode tentar aumentar a ventilação, esfriar aquele ambiente, aumentar a ventilação ou colocar um ar-condicionado, propor alguma coisa que diminua o impacto do calor, diminua as consequências do calor. Então, ingerir água, tratar alguma doença, rever algum medicamento que favoreça a perda de líquido, manter o suporte nutricional, manter ele bem alimentado, que inclusive comer pouco dá pouca sede, a gente sabe disso. Se ele comer bem, ele vai diminuir uma fonte de escape de água, de via de desidratação. Então, a prevenção é essa: ingerir mais água, quem consegue ingerir água, um substituto suco. O ideal, 6 a 8 copos de água por dia, em média 2 litros. Se for o caso de um acamado, colocar a garrafinha lá perto. Se tiver dificuldade ao acesso ou for um paciente que não tenha lucidez, a gente ofertar mais água. Doutor Belísio, muitas vezes a gente, por exemplo, não percebe que está deixando de tomar água, quando percebe, quando já passou praticamente o dia todo. Existe alguns sintomas da falta de ingestão de líquidos, por exemplo? Existe sim. No idoso, um sintoma precoce, um sintoma que atenta para um distúrbio do equilíbrio da água, hidroeletrolítico, a desidratação, é a confusão mental. É um paciente que tem desidratação, um paciente idoso, uma das coisas mais precoces, no início ele já começa a ficar confuso. Um outro sintoma bem evidente, bem fácil de se reconhecer, é a fraqueza. Ele começa a não ter tanta fraqueza porque ele não tem água circulante, ele baixa a pressão, a urina fica mais escura porque tem pouca água, o rim filtra, reabsorve o máximo de água possível e o que ele coloca para fora é a menor quantidade possível. Então, a gente reconhece o paciente idoso com esses sintomas, que são sintomas inespecíficos, mas que dá para a gente pensar em desidratação, pensar em alguma consequência do excesso de calor e da pouca ingestão de água. Fraqueza, confusão mental, ele desorienta, delira, né? Ele baixa a pressão, a pele fica seca, a urina fica escura, são sinais de desidratação. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Francisca, do bairro Paraíba. Ela disse que o pai dela tem 80 anos de idade, ele cai bastante. Quer saber se essas quedas têm alguma relação com a pouca ingestão de água? Quedas, o tema quedas tem várias causas, né? As quedas são causadas por multifatores, vários fatores, é uma questão multifatorial. E, indubitavelmente, a pouca ingestão de água é um fator precipitante para quedas, porque baixa pressão, a pouca ingestão de água faz o paciente entrar em confusão mental. Um outro sintoma que eu não citei foi a tontura, paciente que tem desidratação, que está sofrendo com essas consequências, a baixa ingestão de água dá tontura também, a desidratação, então ele pode cair por isso. São inúmeras as causas de quedas. Não enxergar, não ter um centro de equilíbrio bom, não ter a musculatura das pernas boas, não ter uma base boa de equilíbrio, mas a baixa ingestão de líquidos, a desidratação causa diretamente quedas. O ouvinte Romildo pergunta aqui, ele conta que a mãe dele tem problemas alérgicos, né? E está reclamando bastante, inclusive, do calor, não é só ela que está reclamando não, né? Está muito calor aqui em Caicó. Ele quer saber como é que ele pode, por exemplo, transformar o ambiente do quarto de ter um ar-condicionado mais agradável para ela. Bom, excelente pergunta. É uma grande dúvida. Quando a gente visita a casa do idoso, ou quando o idoso vai ao nosso consultório, uma das grandes, uma grande dúvida é essa do ar-condicionado.
as familiares querem colocar, e existe alguns, não, vai piorar, vai dar problema respiratório, vai dar pneumonia, vai dar isso, vai dar aquilo, e o ar-condicionado ele facilita muito, diminui muito o impacto de, por exemplo, um calor, dessa desidratação, das consequências dessas altas temperaturas. No caso dela que tem problema alérgico, se ela já tiver feito os testes alérgicos e for comprovada alguma coisa do ar-condicionado, provavelmente ela não vai ter à disposição esse tipo de mecanismo. Então o ar-condicionado talvez não fosse benéfico, mas se mesmo ela tendo problema alérgico, não é de um componente do ar-condicionado, testa, vai num outro quarto, tenta dormir num outro quarto. Se não teve nenhum problema, o ar-condicionado é uma excelente medida para se colocar no quarto dos idosos. Esses mitos, não, dá pneumonia, dá isso, pode até acontecer inclusive com gente jovem, se você não tiver uma higiene, se você não tiver um cuidado com o ar-condicionado, isso pode acontecer. Agora, o benefício nessas épocas de calor em exponencial maior do que o risco. Então, recomendo que ele faça um teste, vá em outro quarto que tem ar-condicionado, mas não deixe de, se ele puder coloque, mesmo ela tendo esses problemas alérgicos. Você falou em alergia, Marcos, vale a pena ressaltar que esse período agora a pele fica ressecada, o idoso desidratado, a pele fica ressecada, ele já tem uma pele ressecada, então já coça, a gente chama de prurido senil por xerose, por ressecamento da pele, e se ela fica mais ressecada, ele tem uma tendência a ter mais coceira. Esse calor faz com que os idosos tenham mais coceira no corpo. As mulheres, por exemplo, têm muita coceira, muito prurido debaixo da mama, em regiões de dobras, isso em virtude do calor. O nosso ouvinte da guia conta que tem 65 anos, bebe pouca água, mas faz muito xixi. Por que acontece isso com ela? Bem observado. O que a gente pode pensar numa pessoa que bebe pouca água e faz muito xixi? Diabetes é uma das doenças que podem chamar a atenção. Um dos sintomas da diabetes é a poliúria, a grande quantidade de água. A glicemia pode estar alta e essa glicemia alta, ela leva com ela água. Então o paciente tende a perder mais líquido. Agora, o que é que a gente recomenda? Fazer uma mensuração, medir quanto de urina ele está fazendo por dia e quanto ele está ingerindo, porque a olho nu, às vezes a gente tem a impressão que está urinando muito e não tem a impressão de que está fazendo uma ingestão de água. Lembrando também que os alimentos, eles são compostos boa parte de água. Quando se alimenta, a gente também está ingerindo água. Mas uma doença assim, comum que dá o aparecimento de muita urina, o paciente tem poliúria e diabetes. Não sei se é o caso dele. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça, se Deus quiser.